Tenho a honra de receber nesse momento muito especial a professora Gabriela, nossa professora, coordenadora, parceira, que cuida também de toda a grade do congresso, né? Principalmente na parte de imagem. Gabi, obrigada por esse momento. Obrigada pelo convite. A gente contou tanto com essa presença, gente, porque ela é tão requisitada nesse congresso, o Vic participa, tão participativa e tão presente, que foi difícil a gente conseguir esse horário, né? E foi também, olha, a gente queria muito, né? Gabi, você como especialista em diagnóstico por imagem, claro, toda a parte de docência, coordenação do nosso curso de pós-graduação, atuante, né, empresária também no diagnóstico por imagem. Conta para nós como que foi a sua jornada acadêmica. Teve ali uma parte em equinos também. Conta para nós essas histórias e como que você ramificou para a parte da ultrassonografia. Bom, então a minha jornada, né, ela tem várias curvas aí. Mas eu fiz faculdade na USP. Contra a minha família, você sabia? Uhum. Meus pais queriam que eu fizesse medicina. Nossa. Eu também tive essa relação integralmente. Eu fazia cursinho para medicina. E aí eu falei, não, gente, vou fazer veterinária. Nem fiz vestibular para medicina. Então, a gente gosta muito de medicina, mas gosta dos animais, né? E foi bem assim, daí eu falei pro meu pai, pai, eu só vou prestar um lugar. Se eu passar, você deixa eu fazer veterinária. Se eu não passar, eu presto medicina no outro ano. E aí eu passei. Aí ele teve que aguentar. Mas hoje ele super me incentiva, assim. E aí a minha graduação inteira, assim, eu fui voltada para equinos. Sempre gostei de tudo, né, desse universo de cavalo, e inclusive da imagem. E aí, depois que eu me formei, eu fiz residência em equinos, fiz pós-graduação em ortopedia, né, voltada para o locomotor. E trabalhei, né, nas hípicas. Eu trabalhava na equipe do Thomas Wolff, que infelizmente faleceu, né, recentemente, assim, faz 1 ano e meio, mais ou menos. E foi muito bom pro meu crescimento profissional, sabe? Participar de prova, cavalo de alta performance, os cavalos das Olimpíadas, né? Tudo a gente também tinha, assim, um cuidado, né, desses animais. E depois eu percebi que aquela vida de correria, de não ter fim de semana, não ter noite, não poder ir num aniversário, né? Assim, eu achei que não ia ser muito compatível com o que eu tinha de projeto de vida, inclusive porque eu queria ter filhos, né? Então eu achei que não ia dar muito certo. E aí eu fui me especializando em pequenos, fiz cursos, né, voltados para o diagnóstico por imagem de pequenos, depois fiz a pós do IBVET também, de diagnóstico por imagem em pequenos. E aí eu tentei juntar um pouquinho as duas áreas no começo, né? Então eu trabalhei acho que uns 2 anos e meio juntando só imagem, só ultrassom de pequenos e equinos. E aí teve um momento que eu tive que escolher. E o Silvio tem um dedo nisso, viu? Quando ele me convidou para ser coordenadora da pós. E aí eu acabei optando por pequenos e tô aqui até... Nosso amor pelo cavalo hoje vai, né? A gente não desiste, não desiste, não desiste. Foi bem isso, assim. Mas hoje eu sou super realizada na minha profissão, assim, eu adoro o que eu faço. E cada vez mais, assim, meu objetivo é crescer nessa área de diagnóstico por imagem em pequenos, né? Então, dentro do ultrassom, eu tento ir galgando todas as especialidades, as subespecialidades ali para propiciar o melhor ali para os pacientes e também estar preparada, né, para pós, né, para todos os alunos, todas as dúvidas que a gente tiver. Então, também eu posso auxiliar nesse sentido. Para quem não tem esse contato ali com a Gabi no nosso curso de pós-graduação, a Gabi é uma coordenadora muito presente. Ela está em praticamente todas as aulas, ajuda, pega na mão dos nossos alunos, entende, escuta cada um, né, Gabi? Falando de congresso, para os nossos participantes que estão aqui e não conseguiram participar do VET em Foco, conta para nós o que você preparou junto com todo o corpo docente, é claro, a grade de imagem desse ano. Bom, a grade de imagem esse ano, então, ela tá bem legal, né? A gente trouxe vários palestrantes ali de fora também, de outros estados, né? Então, no de raio-x, a gente tem a doutora Janis, né? Que ela veio de Londrina aí para nos prestigiar um pouquinho. Temos alguns palestrantes também de São Paulo. Temos a doutora Natália Pacheco também, que é nossa professora na pós-graduação. Veio falar um pouquinho de ressonância magnética. E na sala de ultrassonografia, né, a gente tentou concentrar os principais renomes. Lógico que nunca dá para pôr todo mundo, né, que a gente gostaria, mas temos a Dani Garcia, temos a professora Cibele Carvalho,
temos Marcos Feliciano, Giovanna Calari, né? Então muitos deles participam ativamente ali da pós-graduação e estão com um ótimo currículo aí para o nosso congresso em temas bem atuais e polêmicos, viu? Olha, a sala de ultrassom vai dar polêmica amanhã. Vai, com toda certeza. Professora, a senhora pode falar um pouquinho do tema que a senhora trouxe relacionada à parte de ortopedia também, né? A senhora pode falar um pouquinho o objetivo de trazer esse tema, o que você busca impactar os congressistas? Bom, então a minha palestra ela tem como foco, né, a ultrassonografia articular, que é um dos que eu mais amo, né? Gente, é o amor da vida dela. A ultrassonografia articular, eu trabalho bastante com isso no meu dia a dia. E a minha ideia é falar um pouquinho das claudicações de membro torácico, e não de qualquer claudicação, mas as claudicações intermitentes, que é bem aquela que o animal ele estava sem apoiar o membro torácico no chão há 4 dias atrás e chega para você andando como se nada houvesse. E aí você vai lá fazer o ultrassom e você tem que ser bem um ninja ali para entender o porquê que está acontecendo aquela alteração, se aquilo justifica ou não a claudicação. Eu acho isso muito importante para o dia a dia de quem faz ultrassom, que não é o convencional, né? Então, se você faz ultrassom abdominal, você tem que saber clínica, né? Tem gente que foge da clínica para ultrassom, mas na verdade a gente tem que saber. Assim como se você faz ultrassom transcraniano, você tem que saber neurologia. Então, dentro da ortopedia não foge disso. Então, para o ultrassom articular, a gente tem que saber ortopedia e tem que saber interpretar os achados. Porque tem muitas alterações que elas não são compatíveis com a claudicação daquele animal. Então, é isso que eu quero trazer um pouco, o pessoal sair um pouquinho ali da zona de conforto, né, daquela caixinha ali, para a gente pensar um pouquinho fora da caixa e entender o porquê que esse animal está tendo essa claudicação, se aquele achado que você tem no ultrassom, ele justifica, né, essa claudicação desse paciente e quais que são as principais patologias que a gente tenta buscar dentro dessas claudicações intermitentes. Aproveitando que nós estamos falando do preparo dos profissionais, quais os principais requisitos ali para um profissional estar bem preparado para fazer esse tipo de exame e diagnóstico? Bom, pensando acho, na ultrassonografia como um todo, né, eu acho que é uma área que exige constante atualização. Então, mesmo que você tenha aprendido, você fala, mas eu aprendi, o meu professor há tanto tempo, né, há 10 anos atrás a gente fazia assim, mas às vezes de um ano para o outro muda uma padronização, né? Então, a gente sempre tem que estar bem atualizado. Eu acho que tanto com cursos de extensão como cursos de pós-graduação, porque eles são totalmente complementares, né? Então, o curso de extensão, ele te dá a técnica ali para você replicar em 3, 4 dias, muitas vezes, e aí você pega a mão para fazer o exame. E a pós-graduação, ela te dá o conhecimento e a base para você fazer um exame assertivo. Então, eles caminham sempre juntos. Então, se você tem interesse nessa área, então, primeiro, você tem que saber anatomia, depois ortopedia, e aí acabar se especializando aí junto com o curso de extensão e a pós-graduação também. Além dos parâmetros que atualizam, né, Gabi, como você citou, também nós temos, graças a Deus, né, felizmente uma atualização constante de equipamentos, né? Sim. Então, o nosso curso também permite que o aluno tenha esse contato, né? A gente tem participação ali de diferentes empresas e dentro das mesmas empresas uma evolução do equipamento, do diagnóstico, né? Você pode falar um pouquinho pra gente? Você troca os seus equipamentos também buscando essa evolução, né? Sim. Eu acho que hoje em dia a gente tem 2 vertentes ali de atualização, né? A atualização do profissional e a atualização do aparelho, né? Porque realmente hoje nós temos até a inteligência artificial, né? Que está vindo para ficar, né? E eu acho que o Rabelo falou uma frase que eu li na revista do Congresso e é bem isso. Então, se você não correr com ela, né? Você vai ficar para trás, né? Então, hoje em dia a gente precisa estar atualizado com os equipamentos, porque coisas que a gente mal via antes, hoje a gente vê em detalhes, né? Por exemplo, o ligamento cruzado cranial, que antes, muitas vezes, em livros que você pega de 2017, 2018, fala que a gente só conseguiria ver o ligamento cruzado com infusão de solução salina dentro da articulação, né? Então tinha que ter fusão para você conseguir ver. Hoje em dia a gente consegue diferenciar, dependendo do equipamento que você tem, as bandas do ligamento cruzado, né? Então você caracteriza elas e ver lesões focais em uma e na outra não, né?
Então é bem interessante, a gente precisa estar bem atualizado aí com tudo isso. Você falou um pouquinho, citou o conhecimento na ortopedia ali, muito importante, né, para quem deseja se aprimorar na parte de diagnóstico por imagem. Fala para nós sobre esse conhecimento na biomecânica, né, o que realmente pode transformar durante a ultrassonografia. Então, eu acho que, já que eu sou cria de equinos, né, então a gente... Sabe bastante biomecânica, né? Nossa. A gente fala muito de biomecânica. Eu acho assim, a anatomia somada à biomecânica, ela é essencial para a gente entender por que as estruturas se lesionam e em qual momento elas se lesionam. E também entender se aquele paciente, né, na hora que a gente está avaliando aquele animal, de acordo com o passo dele, se ele tem alteração na fase cranial, na fase caudal, no apoio, né, ou na suspensão, a gente tem estruturas que trabalham ali naquele momento. E você entender, esse animal tem uma claudicação de apoio, tem um encurtamento ali da extensão do membro, você já consegue pensar em quais estruturas podem estar correlacionadas para você ser mais assertivo para buscar o teu diagnóstico no exame ultrassonográfico e interpretar se aquilo que você viu justifica o que o animal está tendo, né? Então eu acho que é essencial, né? Em equinos isso é muito desenvolvido e em pequenos, aqui eu vejo que no Brasil está muito engatinhando, né? Por mais que a gente tenha hoje na fisioterapia, eu acho que já está focando mais nisso, né? A gente teve até nas palestras, né, já dando um spoiler, né? A gente teve, então, palestras falando um pouquinho disso em medicina integrativa e vai ter também na sala de fisioterapia, né? Falando um pouquinho da biomecânica e dessa relação com o animal como um todo. Eu acho que nós, como ultrassonografistas, temos a responsabilidade de sermos assertivos. Então, se você tem um conhecimento e você tem um aparelho bom, não tem por que você errar um diagnóstico, né? E você sabe que exames complementares pedir, lógico, nunca a gente sabe tudo, né? A gente vai aprendendo. Mas a gente trabalhando com bons profissionais, a chance é ter cada vez menos erros, né? Gabi, você pode citar para nós mitos da ultrassonografia articular? Posso. Temos vários mitos. Eu acho que um dos principais mitos que eu vejo é que a ultrassom articular não serve para nada. Que não dá para ver nada, né? Então isso foi bem, assim, colocado, né, dentro da ultrassonografia, mas isso mudou, né, gente? Hoje a gente vê, olha, com a inteligência artificial, a gente vê softwares de aparelho que a gente vê micromineralizações, né? Então, por exemplo, a gente tem aparelhos que eles têm um software específico para ver essas microcalcificações. Então você liga como se fosse um Doppler ali, vamos dizer, né? E ele colore essas regiões. Né? A gente consegue fazer uma avaliação elastográfica dos tecidos, né? Para ver essa rigidez que eles têm, para a gente entender se aquilo pode ser para um tumor ou se aquilo é um processo inflamatório, ou aquilo é uma área lesional. Então, as dúvidas que a gente tinha no modo B, hoje em dia a gente tem softwares que vão nos auxiliando, né? Então a gente consegue caracterizar muita coisa. A gente vê cápsula articular, que você foi falar, eu vejo a cápsula articular, sei lá, uns 5 anos atrás, falar, é impossível, né? E a gente consegue caracterizar uma cápsula articular do carpo. Por exemplo, dando spoiler, na minha palestra eu vou mostrar um animal que teve lesão da cápsula e nitidamente você consegue ver a cápsula rompida, né? E uma comunicação de líquido sinovial com a parte extra-articular. Então a gente faz uns diagnósticos, um carpo de um cão, se você for pensar, né? Pequenininho, né? Então a gente faz uns diagnósticos que antes seria, né? A gente não imaginaria que a gente conseguiria. Então eu acho que esse é um dos principais mitos que precisam ser destruídos aí. Gabi, falamos da ultrassonografia articular. Quantos casos semanais você faz de exame articular ou mensal? Como que é a tua rotina nessa ultrassonografia? O número de porcentagem dos seus atendimentos, né? Pra gente quebrar esse mito. E quais principais patologias encontradas? Assim, acho que pensando em porcentagem, acho mais fácil do que número, né? Porque número é um pouquinho complicado. Mas pensando num 100%, né? Que seria meu atendimento, eu também trabalho bastante com ultrassom abdominal, que é o carro-chefe, né? É o carro-chefe da ultrassonografia, né? É o carro-chefe. Então eu acho que em torno de uns 60% eu faço de ultrassom. Não, 60% de ultrassom abdominal e 40% Mas é bastante, de ultrassom. 40, né, Gabi? 40% desses. Porque o abdominal, todo mundo acha que é 80%, né? Então, hoje na minha rotina tem. Lógico, o abdominal sempre ganha, né? Porque é o exame de triagem para muitas coisas, né?
eu acho que a gente ainda tem que conscientizar muito os profissionais em relação aos exames específicos, né? Seja o ortopédico, ou mesmo um transcraniano, um ultrassom cervical, um Doppler, né? Então a gente acaba tentando fazer aquele trabalho de formiguinha, mas o pessoal, né, que trabalha comigo, meus clientes, né, e parceiros veterinários, eles já estão mais conscientizados em relação à importância, então eles já vão pedindo mais esses exames, né? Então a minha amostra, eu posso dizer que é viciada, né? Que nem no abdômen, a minha amostra é viciada para fígado e vesícula biliar, que eu adoro, pego muita alteração, e é uma área do abdômen que eu amo, né? E para Doppler também agora, pensando no articular, eu acho que membro pélvico ganha do membro torácico, por mais que minha palestra seja de torácico, né? O membro pélvico ganha, então alterações em joelho, acho que é indisparado. Aí, em segundo lugar, seria alterações de ombro, né? Então, pensando em ombro, seria tendão do bíceps braquial, musculatura ou tendão do infraespinhoso e do supraespinhoso, né? A minha displasia de ombro, não sei porquê, eu até fiz um post no meu Instagram sobre isso, eu assisti uma palestra na sala de raio-x sobre displasia de ombro, que ele fala que é pouco descrito, né? Mas eu acho que, na verdade, a gente acaba pegando e não sabe o que é, né? Então, a minha casuística ultimamente está viciada na displasia de ombro, nas suspeitas ali. E de joelho, eu acho que é principalmente alteração de menisco, ligamento cruzado, né? E aí, aqueles 10% seria aqueles ortopédicos não convencionais. Mais desafiadores. Que aí Cita aí um pra nós. Mais desafiador articular que você teve aí nos últimos tempos. Acho que cotovelo, eu acho que é sempre muito desafiador, porque você tem muitas estruturas ali, se aquele animal já tem uma osteoartrose, tem uma displasia do cotovelo, já complica a visibilização de tudo, uma estrutura, é pequeno, né? Então, eu acho que patologias de cotovelo eu acho desafiadoras pra gente fazer o diagnóstico. Falando também, a gente tem o carpo, né? E a gente, quando pensa em carpo, não é só a radiocárpica, então a gente também tem a intercárpica, que a gente tem que conseguir avaliar, né? A relação do carpo com o metacarpo. Muitas vezes, alterações mais discretas, metacarpofalangianas, às vezes a gente também consegue fazer diagnóstico. Gabi, são estruturas bem pequenas. Minúsculas. Minúsculas. Como que você dá alguma dica do seu exame? Por onde você começa? Como que você faz? É difícil, né? Eu acho assim, a anatomia é a base, né? Às vezes eu vou fazer uma região que eu não tô familiarizada, né? Porque por mais que a gente saiba anatomia, não tem como saber a anatomia de tudo, né? Então, às vezes, tem coisas muito específicas que eu gosto de sempre pregar o livro de anatomia, fazer uma revisão antes do meu exame, para na hora que eu for fazer as imagens, eu já sei, aquilo passa aqui, isso passa aqui, né? Por exemplo, o plexo braquial, complexo, né? Tem milhões de estruturas que passam ali. Então, pra gente saber quais são os marcos anatômicos, né? O que a gente vai buscar ali. Então, eu acho Qual a dica número 1 para fazer esse exame? Anatomia. De carpo anatomia. Acho que pensando assim nessas articulações não convencionais, a dica número 1 é você revisar a anatomia. Recomendo um livro que chama Atlas do Músculo do Cão, que ele fala toda essa parte músculo tendíneo, assim, é bem interessante, e aí tem a dissecação. Então eu sou conhecida como a louca da dissecação. Gente, nas aulas da professora Gabi, ela relaciona muito a anatomia topográfica, né, Gabi? Então você coloca a anatomia, você coloca onde está a probe, transdutor, e coloca a imagem. Então, assim, é um spoiler para quem não é aluno dela ainda, para quem não... E todo o acesso que a Gabi dá, mentorias e tudo, ela sempre trabalha esse tipo de treinamento, que eu acho que é super importante para a pessoa entender, né, Gabi, ali Sim. Porque o primeiro passo é a gente saber bem a anatomia, é a gente ter aquilo em 3D na nossa mente, sabe? E aí depois a gente ter o acervo visual do ultrassom do que é normal, para daí a gente conseguir interpretar os achados. Sim. Assim, pensando no músculo esquelético, a gente tem muito artefato de anisotropia, né, que acaba sendo, vamos dizer assim, um artefato iatrogênico, né, vamos dizer assim, pela angulação do seu transdutor, você faz com que os ecos não cheguem ao aparelho, então fica aí hipoanecóico aquela região. E aí parece que aquilo é uma lesão. E às vezes não é. Às vezes é teu posicionamento. Às vezes é porque aquela estrutura se insere curva e você tá com um transdutor linear. Então você tem que saber interpretar isso, né? Então eu acho que anatomia, acervo visual são essenciais para depois você poder dar o passo nas patologias aí. Mais algum conselho que você deixaria para o profissional que quer
se especializar, que busca o aprimoramento na ultrassonografia e para quem busca se aprimorar ainda mais na parte de ortopedia, articular. Você tem 2 conselhos, na verdade, para quem deseja iniciar e para quem já fez e gostaria de aprimorar ali. Eu acho legal, assim, o pessoal que está começando, né, eles buscarem cursos de extensão. É mesmo a pessoa que está Pra começando... se identificar, né? Pra você ver se aquilo ali é o que você realmente gosta, né? E já que o curso de extensão, ele acaba começando do zero, né? Bem, assim, o beabá. Então, a pessoa consegue entender aquilo lá e ver, não, é isso que eu quero fazer isso na minha rotina. E mesmo o ultrassonografista, que ele já faz ultrassom abdominal, eu percebo quando ele chega nos exames específicos, ele chega meio cru ali, né? Você fala, você sabe essa estrutura, se liga aqui, se insere aqui e tal, aí a pessoa fica perdida, né? Então eu acho que os cursos de extensão são bem importantes, né? E se vocês tiverem a oportunidade, terem um mentor, né? Então ter uma pessoa para auxiliar, muitas vezes até mentorias online que a gente consegue fazer, ou treinamentos práticos individuais para essas pessoas, porque daí elas vão conseguir ser assertivas e tirar a dúvida específica ali, né? Porque às vezes num curso você consegue conversar, mas não consegue tirar aquelas suas microdúvidas, né? Porque você tem outros participantes. O curso gera até mais dúvidas ali, porque cada vez que você aprende mais, né, Gabi? Você aplica e você ali vai gerando um conhecimento ainda maior, né, sobre o tema. Sim. E aí essas dúvidas começam a ficar mais complexas, na verdade. Exatamente. Também, né? Eu, assim, posso dizer isso com o curso de Doppler, né, por experiência própria. Eu lembro que quando eu comecei a fazer ultrassom de pequenos e fazer abdominal, eu falei, olha, eu nunca vou fazer Doppler na minha vida, né? Nunca, odeio Doppler, não quero. E aí, depois de, sei lá, uns 6 anos, né, eu falei, não, agora eu vou ter que fazer esse raio desse curso, né, aprender Doppler. E aí, quando eu fui aprender Doppler, eu amo Doppler. Hoje eu adoro Doppler, a minha casuística é grande nessa parte, né? E as dúvidas ficam mais específicas, né? E eu tenho mentores que me ajudam, né? Quando eu tenho casos muito desafiadores de shunt, né, por exemplo. Então, isso também serve para o ortopédico, ó. E você que está interessado num futuro próximo fazer um curso, nós temos um na Conexão Nordeste, né? Exatamente, um curso extremamente exclusivo, vai ser um grupo pequeno, né, Gabi? Gabi vai conseguir dar bastante atenção aí pro pessoal. Tem um congresso também para quem é da região do Nordeste, né? Bom, agora eu queria perguntar para você. Esse sim é um desafio, Gabi. Supera qualquer desafio na ultrassonografia, mas é um desafio bom. Como que a gente equilibra? Conta pra mim. Como que a gente equilibra a paixão pela cozinha, filho pequeno, família e profissão? Como que você fez essa organização? Porque você workaholic total, né? Apaixonada da ultrassonografia, vive isso, gosta da docência, gosta de uma agenda para atender ali todos os seus pacientes. E também a família é muito importante, principalmente fazendo o que a gente gosta, que é cozinhar para os nossos entes queridos, né? Sim. Nossa, eu gosto muito de cozinhar. Não consigo cozinhar com a frequência que eu gostaria, né? Porque eu gosto, assim, de pegar, sabe? Você abre um vinho, Sim. Você vai... Tipo, você viu uma receita na TV, naquelas séries, né? Que tem, tipo, Masterchef, aquelas séries americanas e tal. Eu adoro. Nossa, eu e meu marido, a gente ama ver essas séries. E aí, você pegou aquela receita e você quer fazer com calma, ouvindo uma música, né? Um tempo de relaxamento, né? Que você desencana do universo, né? Tipo, você desestressa ali. Então eu consigo mais fazer isso de fim de semana, né? Ela falou calma, não silêncio, né? Porque nós somos mães de crianças de 2 anos. Silêncio não existe. Não, é impossível. Ou a gente faz esse tipo de receita, tipo 10 da noite. Bem isso. O Pietro me ajuda bastante. Ele gosta de... Assim, se envolver ali, né? O Arthur também. Eu coloco ele ali no balcão e eu falo, olha, coisas que ele pode mexer, que não tem problema. Então ele coloca azeite na panela, ele joga as coisas pra triturar, né? Ele ajuda ali a escolher, quer sentir cheiro de tudo que eu tô fazendo. Então ele acaba me ajudando bastante. E é uma mãe a cada 5 minutos, né? Você sabe bem como funciona, né? Mas a gente tenta equilibrar. Eu vi uma vez no Instagram uma americana que ela estava se formando em Direito. E ela tinha 3 filhos, era mãe solo, e ela era oradora da turma. E aí, foi exatamente essa pergunta, né?
como você consegue fazer a faculdade, cuidar de 3 filhos sozinha e ser oradora da turma, tipo, ser um destaque dentro da faculdade. E ela falou assim que ela sempre tá equilibrando. Então, se ela dá atenção pros filhos, alguma outra coisa fica pro lado. Se ela dá atenção pro lado, ou os filhos ficam pro lado. Então, eu acho que é a nossa habilidade de mãe, né, de tentar dar essa atenção. A gente tenta dar pra tudo, mas não consegue. E a gente tem que ter foco. Então tem que ter a prioridade da semana. Então essa semana a prioridade é isso. Então vou dar isso, prioridade, segundo, terceiro. Compensa, vai compensando, né? Exatamente isso. O equilíbrio que não existe, né? Mas eu acho que pra gente que tem ali 3, 4 coisas pra equilibrar, Sim. fazendo essa compensação, né? Sim. Na cozinha, qual é o seu prato favorito? O que você adora fazer? Acho que lasanha. Eu gosto muito de fazer lasanha. A minha lasanha é diferente. Gente, eu amo comer lasanha, mas eu não sei fazer. Acredita? Sério, não rola, eu não gosto da minha lasanha. Não gosto. A minha lasanha não é aquela lasanha com massa, recheio, sabe? Como é que é? Ela tem só 2% de massa e o resto é tudo recheio. Adoro. O que você faz? Carne, frango? Não, eu gosto de carne. Faço com carne moída. Aí tem um molho branco especial ali, né? Com noz moscada. Ai, que delícia. Um alho na manteiga. Requeijãozinho, né? Pra ficar cremoso. Carne moída, né? Aí a carne moída é separada. Eu gosto de fazer com azeitona, com tomate, cebola. Vai um molhinho de tomate ali, né? E eu gosto de fazer com peito de peru, que eu acho que é mais suave. Ai, que delícia. Ao invés de fazer com presunto. Eu não gosto muito de presunto também, não. Então eu faço com peito de peru e queijo e fica... Você tem que ir lá comer. Tenho. Lá em casa agora. Tenho. Willy, você também tá convidado. Eu acho que você, inclusive, poderia gravar essa receita. Seria bem interessante. Gabi, Sua esposa. mais alguma coisa que você gostaria de falar? Acho que é isso, né? Acho que é isso. Quer falar sobre inovação da... Boa. Gabi, fala pra nós o que você acha que mais inovou dentro da... Deve ser difícil, né? Porque muita coisa... O diagnóstico por imagem tá tendo bastante... uma evolução muito grande ali, né? Uhum. Mas o que você acha que é o ponto principal nos últimos tempos que deu, assim, uma escalada? É bom, né? O boom, Bom. Eu já sei, talvez, o que ela vai falar, porque é o que a gente mais fala nos últimos tempos. Assim, eu acho que a tecnologia no geral evoluiu muito, Uhum. né? Então, assim, dentro da ultrassonografia a gente tem os exames mais específicos, né? Softwares específicos, né? Então, como a elastografia, temos esses softwares de mini mineralizações, microcalcificações, que chama MicroI. E também a gente tem o exame ultrassonográfico contrastado por microbolhas. Então, olha, eu não vou ficar falando aqui muito dele, porque tenho certeza que tem outros palestrantes que vão Resume falar. Pra nós. Então é bem legal, assim, esse exame, a gente basicamente usa um contraste, né, no nosso paciente, que ele tem risco quase zero, né, basicamente ele... Explica pra nós como que é esse contraste, como você estava me falando esses dias, que era uma dúvida minha, como que é esse contraste? Fala um pouquinho pra nós, como que ele se injeta pra fazer o exame. Isso, então, a gente compra esse contraste. Quando a gente compra, ele tem que ser utilizado no mesmo dia, né? É como, assim, de uma forma fácil de entender, como se fosse uma bolinha, vamos dizer assim, né? Então, a gente tem uma cápsula que envolve essa bolha, que ela é feita. E a partir daí, a partir do momento que você injeta, já é meio que instantâneo e você consegue ver ele em todos os órgãos. Então, é importante a gente estar com o transitor na topografia já correta, né? Pra gente conseguir fazer essa avaliação. E a gente vê o tempo que a gente chama de wash-in, que é o tempo que esse contraste chega, por exemplo, numa lesão. Então, a gente está pesquisando um tumor no fígado. Então, o tempo de wash-in, que esse contraste chega nesse tumor do fígado, o tempo que ele fica lá, e o tempo de wash-out, que é o tempo que ele sai desse tumor. E, de acordo com isso, a gente já tem literatura falando de porcentagens, né, de lesões malignas e benignas. Então, a gente consegue esse diferencial, né? O fígado é bem assertivo, né? E também, às vezes, até do tipo de tumor, né? Esse mais incrível, específico, né? Ainda, então é bem legal. E aí, esse contraste que você injeta, ele basicamente é ejetado do corpo, né? Vamos dizer assim, de uma forma fácil, pelo pulmão. Então, é bem tranquilo. Totalmente respiração. Pela respiração. Ela troca ali. Troca gasosa. E a gente pode replicar quantas vezes forem necessárias naquele animal, mas normalmente não são muitas, né? Às vezes no máximo mais uma vez,
mas não tem um efeito colateral, assim, muito significativo. Voltamos à grande importância da anatomia, né? Para você estar preparado. O efeito, assim, colateral desse contraste 0,1%, 0,001%, né? Eu acho que tem até outros palestrantes podem até falar melhor que eu, que estão bem inseridos nesse tema, né? Em linhas de pesquisa sobre esse tema. E é bem legal, a gente consegue essa inovação. E outra coisa que eu achei muito legal também, que eu tô vendo, até ontem teve uma palestra de inteligência artificial aqui, né, no congresso. Demais! Eu ia perguntar isso pra você agora, a parte da inteligência artificial dentro da ultrassonografia, diagnóstico por imagem. Então, em ultrassom a gente ainda tá em crescimento, mas eu já vejo dentro da radiologia, né, em humanos a gente tem, por exemplo, dentro da tomografia, às vezes está fazendo a tomografia de um paciente, você tem uma inteligência artificial que você fala, leia essa tomografia para mim. Ela lê e fala, parece que tem uma pancreatite. Mas por que você acha isso? Você conversa com o robô. Por que você acha que tem pancreatite? Ah, porque tem essa e essa alteração. Aí tá muito bem. E como que eu vou fazer outros exames para confirmar isso? Aí o robô te fala é isso, é aquilo que você tem que fazer, pedir tal exame de sangue, tal exame complementar, e você fecha o diagnóstico. Então imagina a assertividade disso. Porque assim, a gente tem uma memória limitada, né? Perto de uma inteligência artificial, de um computador que pode às vezes ver 1000 exames em 3 segundos para ver o que é mais compatível. Então a gente tem isso, já tem essa conversa com, tipo, como se fosse uma Siri, né? Da tomografia. E também... agilidade, precocidade, né? Sim, com certeza. E também eu vi uma inovação, eu vi uma postagem recente também de uns veterinários que eles foram para a China, né, a convite de uma das empresas de ultrassonografia, né, de aparelhos, né, e eles viram que, por exemplo, você pede para o raio-x e fala, olha, o meu paciente é esse, eu quero fazer um raio-x de tórax, e ele vê o tamanho do paciente, ele já calcula o KV, o MA, já posiciona e faz o raio-x. Você não tem que fazer nada, você só tem que laudar, só, né, como se fosse uma coisa fácil. Mas você, assim... Às vezes nem o técnico ali precisa quase daqui a pouco. E diminui a incidência ainda mais de repetibilidade do exame, né? Sim. E melhora a sua assertividade. Melhora a assertividade, diminui a exposição ao raio-x. Sim. E esse acervo visual que a gente fala muito, né? Que a gente tem que ter para ser assertivo, muitas vezes esse computador já tem. Então ele já pode te dar diagnósticos diferenciais de coisas que você nunca viu. E ele sabe, pode ser isso, pode ser aquilo. E aí você vai mais a fundo estudar aquilo para entender, né? Porque o que a gente quer é o quê? Otimizar o nosso diagnóstico, né? Então, tanto em agilidade, pra gente poder salvar a vida daquele animal, muitas vezes, né? Quanto em assertividade, para indicar o que é o mais correto, né? De tratamento, de próximos passos para aquele paciente. Então, eu acho que a inteligência artificial, a gente precisa, né, dela, e a gente precisa estar atualizado para caminhar com ela. Não para ela roubar o nosso trabalho, mas para nós podermos trabalhar melhor. Que nem o Homem de Ferro, né? Ele é inteligente por si só, certo? O Tony Stark, ele é super inteligente. Mas ele, com a inteligência artificial, ele consegue criar coisas além do esperado, né? Então, assim como nossa pós-graduação quer fazer, né? Ser além do esperado para os nossos clientes, para os nossos alunos. A gente vê de perto essa transformação do profissional, né? Quando ele entra no curso e quando ele sai, né? Eu estava conversando agora com uma ex-aluna do curso, uma das últimas turmas que encerrou, ela falando assim da rotina, o quanto ela agregou na rotina dela, na prática da radiologia, inclusive, assim, é lindo, né? Você vê a transformação profissional que gerou para esse aluno, né? É muito, muito gratificante. Gabi, todo esse teu olhar técnico, clínico, prático, agregou muito para nós nessa discussão, foi maravilhosa. Quero imensamente agradecer por você estar aqui conosco. Foi fantástico, vai agregar muito para os nossos participantes também que não estavam aqui no congresso, então muito obrigada. Obrigada.